Então, eu sugiro aqui a gente dar nossa abertura aqui oficial, cumprimentando a todos aqui que já estão conectados conosco aqui. É um prazer estar discutindo esse assunto. E hoje o nosso tema aqui deste webinar é falar um pouco sobre o Blue Santos e quais são as perspectivas para os próximos 10 anos, né? Ou seja, é um plano de gestão e planejamento. E para isso nós estamos aqui muito bem assessorados, né? Temos aqui a oportunidade de estar com a Cláudia Posch, que tem aqui uma experiência bastante grande aqui na sua função, trabalhou em funções parecidas aqui em Furnas, formada na Universidade Nova de Lisboa, tem uma formação bastante interessante, né? E juntamente com o Pedro Brito, que uma boa parte de nós aqui já conhecemos o Brito, mas também podemos mencionar, tem uma experiência bastante grande aqui em Furnas, na Eletrobras, trabalhou muito na parte de planejamento na Eletrobras, de gestão, então tem uma experiência bastante grande, além de todos nós aqui que fazemos parte da plataforma Blue Santos, desse programa Blue Santos, né? E também todos os nossos convidados que vão fazer parte aqui dessa jornada, já fazem parte dessa jornada, cumprimentando aqui o Otávio, o professor Lúcio, que está aqui junto conosco, a nossa querida Ana, que está entrando aqui conosco. Ana, seja muito bem-vinda. Nós vamos te promover aqui a speaker, Ana, porque daqui a pouco a gente quer te ouvir, viu? O Pedro, durante aqui a jornada, vai trazendo você para cá. E eu vou passando aqui, então, depois dessa pequena abertura aqui, uma satisfação muito grande ver aqui que o Blue Santos, né, ele está ganhando assim cada vez mais maturidade, né? Está saindo da sua infância. Nós já temos projetos muito sérios e agora a gente está dando aqui um corpo, né? Um corpo para ele na parte de planejamento. Poderíamos dizer assim que é um alicerce, né, para suportar tudo isso que nós já estamos fazendo e muito mais queremos fazer aqui em benefício da economia azul. Pedro Brito, por gentileza, o microfone é seu e depois você vai dividindo com a Cláudia. Cláudia, desculpe não estar sendo cavalheiro, mas faz parte aqui do nosso script, né? O Pedro abre, comenta um pouquinho e quando você abrir, a gente gostaria, quando você começar a falar, gostaria que você falasse mais um pouquinho a seu respeito, tá bom? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Olá, Pedro, por favor. Obrigado, Gerson. Alguém passa? Eu vou pedindo, como que é aqui? É o nosso outro Obrigado. Pedro Kilblock, que está aqui nos bastidores. Apesar de não aparecer, tem uma eficiência aqui surpreendente. Obrigado, Pedro. Legal. Só para contextualizar, esse plano ele foi extraído, de certo modo, da plataforma, com as interações que já aconteceram lá. Então, foram várias interações, várias pesquisas, apresentações. Isso foi gerando uma massa de dados e, a partir dessa massa de dados, a gente conseguiu extrair, né, os pontos mais importantes. Isso aqui teve uma ajuda aqui da IA, né? Então, a gente prepara aqui um trabalho, inclusive, para apresentar num congresso internacional de inteligência artificial, né? Como que a gente trabalha em conjunto com esse tipo de tecnologia. Então, o software ele levantou aqui, com base nessa massa que já foi colocada lá dentro da nossa plataforma, o extrato, vamos chamar assim, do plano diretor. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras que foi extraída de lá, ou seja, os temas mais recorrentes em termos de dados, em termos de comentários, em termos de apresentações. E a ideia é que esse plano seja uma co-construção, já uma coisa moderna, né, vamos chamar assim, de uma interação, de um feedback em looping aqui da inteligência artificial com a capacidade humana de fazer a gestão do conhecimento. Vamos passando, Pedro? Então, aqui a gente tem uma proposta que foi dividida em algumas sessões de um plano diretor. O Gerson falou que já é um plano, na verdade é uma proposta que a gente apresenta com base nessa massa de dados que a gente extraiu e que ela vai ser submetida aqui à comunidade do Blue Santos para uma avaliação, uma reavaliação, acréscimos, comentários, o que a gente chama de feedback em loop aqui, para a gente ter um plano que seja um consenso entre aqueles que estão participando aqui da nossa plataforma.
Então, ele foi dividido em sessões, então a gente apresenta aqui, eu não vou me deter em cada uma das questões, mesmo porque isso precisa da voz do especialista, mas a ideia é dar um overview a todos, né, do que já tem lá dentro da nossa plataforma como parte dessa, vamos chamar assim, dessa inteligência coletiva que foi construída ao longo do tempo. Então, a gente vai falar um pouco do cenário da Baixada Santista, do programa em si, né, o que a gente extraiu de direcionadores estratégicos dentro da plataforma, os eixos temáticos, onde a gente vai construir as nossas iniciativas estratégicas, né, as nossas intervenções estratégicas para que o Blue Santos, a Blue Economy aqui na região tenha sucesso, as oportunidades de financiamento, dentro do que já existe de linhas de financiamento para esse tipo de programa, um pouco de governança do programa, que também vai ser uma co-construção ao longo do tempo, produtos e entregas. Ok, então aqui, dentro do que a gente tem circulando na nossa base de dados, né, esse foi o cenário da Baixada Santista. Ele tem muita adesão, vamos chamar assim, ao que de fato a gente observa aqui na região. Então, a gente tem uma questão muito importante aqui de poluição industrial atmosférica, principalmente pelo modo como é feita a gestão do tráfego, principalmente no porto. Como a gente está falando de região da Baixada Santista, então acaba englobando também a área industrial ali de Cubatão. A contaminação hídrica e marinha também já é algo que vem sendo tratado ao longo do tempo, mas ainda tem assim um caminho a percorrer. Ocupações irregulares e a sua consequência de vulnerabilidade social também é algo que a gente consegue observar muito fácil aqui. Falta de saneamento básico e infraestrutura adequada em comunidades vulneráveis. Isso acaba com todo esse conjunto de coisas, gera de fato uma pressão sobre os ecossistemas costeiros. A gente tem desmatamento de manguezais e restingas, expansão urbana e turística. Isso aqui é muito característico ali da região de Cubatão, alguma coisa de Santos também. Estresse climático e riscos naturais, aumento da frequência e intensidade de eventos extremos, que a gente observa aqui na região mais recentemente como tempestades, inundações, elevação do nível do mar, que já é um fenômeno da costa brasileira. Aqui um pouco do cenário, agora a gente vai falar um pouco, vamos passar, Pedro, do que a gente tem de vantagens comparativas, até para justificar a anterior, passou duas para mim. Aqui nas vantagens comparativas, a gente faz aqui aquela sobreposição entre um cenário e aquilo que a região oferece para que a gente possa dar um passo adiante que justifique, de fato, um ecossistema em Blue Economy aqui na região. Então, a gente tem uma localização estratégica da região, né? Só o Porto de Santos ali praticamente abrange 4 cidades aqui da Baixada Santista, diretamente, de fato. Então, além disso, a gente tem uma proximidade aqui com os grandes centros consumidores, São Paulo interior. Tem uma nova frente que está surgindo também, que é da rota bioceânica, né, que vai ligar o Porto de Santos ao Porto de Alfagasta, no Chile, que é uma rota gigante, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, com redução aqui do tempo de exportação, né, de produtos, em vários dias, principalmente para a China. A gente tem aqui o maior porto da América Latina, Porto de Santos, já conhecido, então já tem uma infraestrutura logística instalada, apesar de ter pouca, vamos chamar assim, conexão com a comunidade, é um porto gigante. Então, a gente quer aproveitar essa infraestrutura para dar um passo adiante com a Blue Economy, obviamente com a participação do porto como stakeholder e das empresas presentes ali, dos terminais. A gente tem presença de universidades, grandes universidades, tanto na região quanto em São Paulo, muito próximos aqui, que já têm pesquisas aplicadas a esse tipo de ação de ecossistema. A gente tem aqui em Santos a Unifesp, a própria Unisantos,
a Universidade de Santa Cecília, que tem estado conosco aqui, Unimonte, o próprio Parque Tecnológico de Santos, é um grande parceiro. A biodiversidade marinha e costeira também muito rica, né? Então tem um potencial para atividades sustentáveis e regenerativas aqui na região, seja sob o prisma do turismo, pesca, tecnologias oceânicas, biotecnologia, pesquisa aplicada, e um potencial também considerável para energia renovável, seja eólica offshore e solar, apesar das polêmicas que existem, né, em ambas, por conta de curtailment e infraestrutura para esse tipo de instalação, é um potencial que existe na região e que, de alguma maneira, em algum tempo, ele vai ser explorado. Próximo. Então, a partir dessa... você comparando o cenário com essas vantagens que a gente acabou de descrever, então, o que faltaria para essa região liderar aqui a Blue Economy na América Latina? A gente, ao longo desse quase um ano aqui de interação, a gente percebe que já há muitas iniciativas em curso aqui na cidade, né, sejam por grupos, sociedade civil, governos. Então, talvez o que falte para essa liderança seja, de fato, uma governança multi-stakeholder e que seja integrada. Então, é aproveitar todas as capacidades, toda a potencialidade, todos os recursos e dar um direcionamento estratégico para ele. Então, isso vai fazer com que a gente supere nessa fragmentação que existe. E como que a gente pode fazer isso? Criando fóruns permanentes de decisão, né, com pactos de longo prazo. Existe metodologia para isso, é isso que talvez seja uma intervenção estratégica que a gente tenha que fazer na região para a gente dar esse próximo passo. Então, uma infraestrutura verde e azul regenerativa também é um outro ponto de atenção, né, que cria uma oportunidade de uma intervenção estratégica também na região. Isso passa pela restauração dessas áreas degradadas, né, a proteção dessas zonas costeiras e projetos pilotos aplicados, esse tipo de infraestrutura, né, que seja resiliente às mudanças climáticas. Obviamente, né, tudo isso não tem como contornar um ambiente de inovação e investimento forte. É isso que a gente observa nos grandes, vamos chamar assim, ecossistemas de inovação em Blue Economy globais. Todos eles, de alguma maneira, passaram por um processo de inovação e investimento muito forte para superar essas questões todas que a gente levantou. Então, isso acaba dando direcionamento estratégico para empreendedores, né, startups focadas nesse tipo de investimento, fundos de impacto com um olhar específico para esse hub, para esse ecossistema que a gente pretende criar, unindo todos esses parceiros e stakeholders aqui da região. Também parcerias globais, né, a gente aproveitar a experiência que já existe no mundo, muito bem sucedida nesse tipo de criação de ecossistemas. Para isso, obviamente, a gente vai ter que passar por zonas de inovação e testes em áreas costeiras e portuárias. Daí a importância de você já ter ativos instalados em áreas estratégicas aqui na região que tem essa disponibilidade para serem usados, né, de alguma maneira, na criação dessas zonas de inovação. Obviamente também que isso vai passar por uma formação de talentos de requalificação da força de trabalho. Isso é importante para a região, principalmente do ponto de vista socioeconômico, a gente fazer esse tipo de requalificação. Então, é um novo mercado que se abre, um mercado, a gente tem essas pesquisas na própria plataforma, um mercado na ordem de trilhões de dólares, ainda inexplorados ou pouco explorados, muito explorados do ponto de vista de oil and gas, né, mas ainda um universo gigante para ser explorado, principalmente aqui na nossa região. E também criar uma narrativa de futuro e um posicionamento internacional aqui, né? Não há ainda Santos ainda não se posicionou, Santos, a Baixada Santista como um todo, ainda não se posicionou como esse agente, né, dessa que a gente está chamando aqui de diplomacia climática em Blue Economy. Então, a ideia é que, a partir dessas iniciativas todas que a gente já tem, com a criação de uma governança multi-stakeholder, com um foco, uma disciplina, porque aqui, para criar ecossistemas, a gente tem que ter disciplina, a gente consiga
com o tempo, ter esse posicionamento. Por favor, Pedro. Aí, com base em tudo isso, a gente vai encaminhando aqui para os direcionadores estratégicos. Tudo isso, de novo, pessoal, isso aqui vai ser submetido ao crivo da avaliação de vocês, né? A gente tem especialistas aqui de ponta no assunto, a gente tem líderes aqui na região que já lidam com essas questões, ainda que não com essa carimbo de Blue Economy, mas há algum tempo. Então, esses direcionadores estratégicos, eles foram, de alguma maneira, extraídos da nossa plataforma, né, com utilização de inteligência artificial, e agora a gente submete a vocês para uma avaliação. Então, aqui a visão é posicionar a Baixada Santista como essa referência internacional em bem-estar, inovação baseada na economia azul e desenvolvimento sustentável regenerativo, até 2030. Então, a gente usa aqui desenvolvimento sustentável regenerativo porque a gente quer cuidar do legado, mas a gente também quer dar um passo mais ousado em termos de regeneração de ecossistemas, né? O propósito é atender a esses desafios prioritários da população da Baixada Santista, promover um modelo regenerativo e colaborativo de desenvolvimento e fundamentado nesses princípios da economia azul, que de alguma maneira a gente já faz aqui dentro da plataforma Blue Santos, esse advocacy, esse education, vamos chamar assim, do que seria essa economia azul. Aí a gente tem todos esses dados que são, vamos chamar assim, alavancas de valor dentro do propósito, que é a inclusão social e qualidade de vida, sustentabilidade regenerativa, sistema de governança fortalecido, desenvolvimento tecnológico sustentável, uma participação ativa da sociedade, isso a gente já percebe desde quase um ano que a gente tem a plataforma no ar, a interação multissetorial entre o governo, associações, corporates, né, universidades, empreendedores e comunidades. Sem esses atores, a gente não consegue criar um ecossistema perene, a gente não consegue ter programas que, de alguma maneira, mudem, né, a forma de fazer negócios, ou direcione, né, a forma de fazer negócios aqui na região. Esses são os direcionadores estratégicos que foram, de alguma maneira, eleitos aqui dentro da gestão do conhecimento coletivo que fizemos com a plataforma. A próxima tela, Pedro, por favor. A partir dos direcionadores, a gente tem aqui os objetivos, que é, de fato, impulsionar o desenvolvimento sustentável da região costeira da Baixada Santista, integrando aqui a conservação marinha, inovação tecnológica, economia azul e inclusão social, articular uma governança colaborativa, e aqui talvez seja a grande inovação do programa, essa governança colaborativa. A gente está muito acostumado a ter líderes meio que pregando no deserto, de alguma maneira, quando se trata desse assunto, né? Investimento de impacto no Brasil ainda tem algum preconceito, mas a gente acredita nele, a gente já fez isso no setor de energia elétrica por muito tempo, e agora a gente quer, de fato, contribuir aqui, colaborar para que isso aconteça dentro de uma governança multi-stakeholder, para alavancar e fortalecer o ecossistema local de inovação. Quando a gente fala local, a gente fala de tudo que envolva a Baixada Santista, mobilizar esses múltiplos stakeholders em torno de soluções regenerativas, resilientes, economicamente viáveis, alinhadas aos princípios da economia azul. Esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso objetivo. Próximo, Pedro, acho que já se encaminhando aqui para o final. Na questão da governança, a gente ainda tem a gente vai ver no final da apresentação um roadmap de ações, a gente ainda está bem no início ali, mas, de novo, a gente vai ter que ter disciplina e constância aqui para a gente poder trabalhar isso de uma forma colaborativa. Então, a governança do programa ela passa por essa abordagem multi-stakeholder, com a ideia que é um time de líderes. Então, a gente já tem toda a liderança surgindo aqui, ou se apresentando dentro do Blue Santos. A gente vem dizendo que isso não é um programa de dono, né? Não tem um dono, mas ele tem uma governança, e essa governança passa pela organização de um time de líderes. Por que um time de líderes? Para a gente poder construir consensos, aprofundar o conhecimento que já existe, que já está consolidado, e criar um novo conhecimento em Blue Economy,
para que a gente eleja as prioridades, para a gente não ficar trotando parado, e para potencializar também os recursos e capacidades. A ideia é que o Blue Economy, na verdade, seja um update, ou um upgrade, ou um exoesqueleto, vamos chamar assim, dos programas que já existem. De alguma maneira, a gente adere, a gente vai junto e dá um direcionamento estratégico, dá um foco para potencializar aquilo que já vem sendo muito bem feito aqui na região. E, por fim, falar um pouco dos eixos, né, Pedro? Dos eixos estratégicos, que a gente está chamando de verticais. De novo, isso aqui foi extraído dessa inteligência colaborativa, coletiva, dentro da plataforma Blue Santos, e os temas que se destacaram foram esses. Construção coletiva do nosso plano, nós vimos uma grande oportunidade de organizar as ações, as prioridades em eixos estratégicos, que nós chamamos de verticais, que vão ser acopladas a esse modelo extremamente estratégico de governança que o Pedro Brito comentou. E vale a pena destacar que todo esse processo nós esperamos que seja o mais participativo possível. Por quê? Porque essa é uma marca do programa Blue Santos. Ele nasce desse desejo, dessa visão estratégica de mobilização e qualificação em torno dos temas de sustentabilidade e economia azul. Então, como não poderia ser diferente, nós vamos fazer uma degustação desse processo participativo, que vamos apresentar aqui na forma de roadmap, para vocês terem uma visão geral. E nós vamos abrir aqui uma atividade onde nós vamos pedir para vocês priorizarem as ações que nós elencamos por força de todo esse trabalho coletivo, de materiais disponíveis na plataforma, de pesquisas que vocês responderam, benchmarkings nacionais, internacionais. Nós fizemos esse conjunto de ações, mas queremos saber de vocês que participam, que são experts no assunto, o que vocês consideram ser a prioridade dessas ações. E, na sequência, nós vamos também perguntar para vocês que outras ações vocês consideram indispensáveis ao programa Blue Santos. Então, Pedro, por favor, vamos à nossa atividade. Aqui está o link para que vocês possam acessar as perguntas e fazerem a votação e seus comentários. Ótimo, então. Deixei aqui na tela para vocês um QR Code, que vocês podem acessar o link da dinâmica tanto por esse QR Code, pelo celular. Se não, no chat eu coloquei o link para vocês acessarem pelo computador também. Maravilha. Bom, muito bom, Pedro. Essa é para a primeira pergunta, né, Pedro? Isso, essa é a primeira questão. Muito bom. E ainda temos pessoas participando. Sim. Mais alguns segundos, vamos para a segunda, correto? Isso. Bom, acho que não tem mais ninguém respondendo. Acho que dá para a gente ir para a segunda, então. Vamos. Vamos priorizar as ações do eixo educação, capacitação e mobilização social. Muito bom. Pedro, podemos passar para a próxima? Vamos passar para a próxima. Isso. Agora nós temos o eixo Economia Azul e Circularidade, central para o programa Blue Santos.
Muito bom, Pedro. Bom, vamos para a próxima, então? Vamos. E agora o eixo governança inovadora e fortalecimento do ecossistema. Esse eixo é um eixo muito interessante, porque, inclusive, ele tem uma vocação transversal, porque ele cuida do ecossistema, da dinamização de todo o programa, e, inclusive, foca em indicadores, resultados, impactos. É um eixo que atende a todos os outros eixos e também bebe da fonte dos resultados e do planejamento conjunto com todos os demais eixos. Pedro, podemos passar para a próxima? Vamos sim. Tá. Então, seguindo, vocês agora tiveram a visão geral das iniciativas que já estão contempladas na nossa proposta de plano diretor, e nós pedimos que vocês insiram ações, iniciativas que consideram indispensáveis ao programa Blue Santos e que ainda não foram citadas no nosso plano diretor. Fiquem à vontade. Já temos aqui a primeira sugestão, passando pela educação, segurança pública, formação de times de líderes para coordenar as ações, que inclusive o Pedro Brito comentou em sua fala. Uma iniciativa aqui muito interessante, com um potencial transversal, inclusive entre os eixos. Mais alguma sugestão? Podemos seguir? Vocês podem responder para a gente pelo chat. Ainda temos mais, que bom. Temos aqui duas outras sugestões, uma de formação de grupos integrados de trabalho por projetos, que é uma ação muito interessante para o nosso quarto eixo de ecossistema e governança.
Temos também uma ou outra na parte de mobilização e capacitação de elaboração de material específico para cada um dos stakeholders sobre Blue Economy. Estamos ainda recebendo iniciativas, parte de sustentabilidade, a parte do ecossistema. Muito boas as sugestões. Palavra, Gerson. Então, muito rapidamente, bom dia a todos. Sobre esse tema, nós já conversamos bastante no passado, em todas as várias reuniões que nós tivemos aí da comunidade da Economia Azul de Santos. E, claro, a questão que o Pedro colocou aí de início, também a Cláudia, a governança é chave, é importante. Todos queremos saber como continua, como é que é o roadmap, como anda, como são essas atividades futuras que nós estamos percebendo necessárias a partir desse exercício, por exemplo, do dia de hoje. Como vocês veem no canto esquerdo, se fala aqui muito da participação, nós estamos procurando englobar, como várias vezes foi comentado aqui, todas as partes interessadas, todo o ecossistema da Baixada Santista, e é isso que está acontecendo, né? Nós diariamente estamos publicando informações de reinteresse, projetos, programas, novidades, eventos, né? Nossos webinars, etc. Então, a participação é muito importante. Claro que, como foi colocado aqui nessa conversa, a etapa que segue é muito co-criar junto, trabalhar junto. Aqui tem muitos que entre nós, né, e eu queria relembrar aqui o professor Lúcio, que fala muito dessa questão sistêmica. Né? Sistêmica significa que as partes participam, pensam junto, desenham junto, co-criam junto. E, portanto, o nosso plano que nós estamos apresentando aqui, elaborado um pouco por todas as conversas, né, e usamos assim a ciência de dados, e todos os dados disponíveis na plataforma para fazer essa pré-proposta aqui do plano, mas gostaríamos, claro, que isso seja um processo contínuo, né, e que a gente possa constantemente escutar a todos e ir afinando o nosso plano, optimizando o nosso plano. Com isso, a contribuição, né, o terceiro bloco aqui da comunidade é muito importante, esperamos que todos possam contribuir constantemente, não só no plano, mas nas etapas todas que seguem, que é uma participação, então uma contribuição participando de reuniões, webinars, mas mais do que isso, frente aos eixos colocados, trabalhar justamente nas atividades que existem já hoje, que já estão acontecendo, né? Nós mapeamos, conversamos outro dia com o movimento ODS Santos,
com mais de 150 programas, projetos acontecendo, que todos têm uma relação com a economia azul. Então, a contribuição é muito importante, que todos possam colocar seus programas, seus projetos, expandi-los, ver novos, trabalhar em novos, sempre ligado a esses eixos que o Pedro nos apresentou, para que tudo faça sentido, tudo tenha, né, uma causa e efeito e, portanto, traga impacto social, do meio ambiente e, claro, econômico para a região. A quarta caixinha, claro, fala na estruturação da governança, é muito importante, né? Nós somos um ecossistema grande, existem várias verticais que nós estamos falando aqui em termos de eixos, mas verticais também econômicos, verticais em termos sociais, etc. Então, nós precisamos realmente trabalhar muito bem a governança. Então, um trabalho que, com o apoio também da Cláudia e do Pedro, nós estamos procurando refinar, é esse modelo, né, o nosso modelo de governança participativa, com todos presentes. Claro que existem muitos projetos, né, então a quinta caixinha aqui, a questão do foco, entender, né, quais são os mais importantes, mas muito mais importantes, criar sinergias, né, e com isso criar a visão vertical, né, e horizontal desses programas. Claro que sempre procurando priorizar eles. Então, essa é uma atividade importante que nós estamos prevendo agora no curto prazo, né? Não só ter mapeado os programas todos, mas começar a entendê-los, né? Entender a integração e o impacto deles nos eixos. Monitorar resultados, todos queremos saber, bacana, todo esse esforço, Blue Economy Santos, etc. Todos somos, né, Blue Santos, ou somos Blue Santos quer dizer resultados, e, portanto, monitorar, entender, né, as ações, e, claro, também ações corretivas, né, resultados, etc., que é um pouco a última caixinha do lado direito, que fala justamente de quais são esses resultados. Queremos realmente fazer, a partir disso, então, relatórios, né, que apresentam os resultados e mais por isso que possam ser divulgados. Estamos prevendo vários eventos onde se possam apresentar, né, esses resultados com histórias de sucesso, dar aí, claro, o palco, né, para essas histórias de sucesso, reconhecer as histórias de sucesso e, mais do que isso, quem sabe, premiar, inclusive, as histórias de sucesso. Então, como vocês veem, né, a mobilização, o que está em cima no slide, né, é muito importante, integrada, né, com todos, bem do estratégico para o tático dos programas todos, mas como vocês veem na parte inferior do slide, toda essa questão de ter essa governança estruturada, inclusive ao redor das parcerias, né? Vamos lembrar que tem várias ações, programas, né, acontecendo hoje na Baixada Santista, e nós queremos, claro, fazer com que todos trabalhem juntos, e, portanto, que 1 mais 1 não seja somente 2, mas que, sabe, 1 mais 1 seja 10 ou 100 ou mais, né? Então, a ativação de todos e a participação de todos que estão hoje envolvidos na economia azul, na Baixada Santista, lembrando dos municípios de Betioga, Mongaguá, passando por Cubatão, Guarujá, Santos, Itanhaém, São Vicente, etc., Peruíbe, etc. Então, a questão das parcerias estratégicas e da ativação é muito importante. Então, esse aqui é um pouco assim o nosso roadmap, nos caminhos das pedras, né, que nós estamos imaginando. Estamos naquela etapa 2, mas avançando muito rápido para as etapas que seguem e justamente usando a plataforma Blue Santos para fazer com que isso seja tudo muito rapidamente escalável e que seja algo que todos possam participar e co-criar, né, em conjunto essas várias atividades que estão aí previstas. Então, isso é basicamente o nosso roadmap. Eu entendo que nós vamos, então, agora voltar um pouco para os resultados, está correto? Da nossa atividade conjunta aqui. Essa é a nossa última atividade participativa, onde justamente a gente quer saber de vocês como vocês saem desse evento, que é de uma série de muitos outros e de muitas etapas, onde a gente espera mobilizar, unir, garantir parcerias, garantir a participação. Então, a gente quer saber de vocês como vocês saem desse evento de hoje, como vocês veem a participação de vocês no Blue Santos na continuação do programa, nesse roadmap que nós apresentamos, e a gente espera que, com certeza, traga muitos resultados para todas as partes interessadas.
Muito bom. Acho que fechamos, Cláudio, Pedro e Pedro. Pedro e Pedro. Sim, Gerson. E vale a pena a gente ressaltar que nós vamos disponibilizar o nosso plano diretor para que vocês comentem a proposta, co-construam conosco essa versão que já foi resultado da participação da comunidade dos Santos na plataforma e em pesquisas, como nós falamos. Então, ao longo da semana, vocês vão poder continuar trabalhando conosco e, com certeza, será muito gratificante. Assim como foi ver essas palavras, a nuvem de palavras do Blue Santos, como é encantadora. Muito bom, Ana. Olha, antes da gente fechar aqui e agradecer a participação de todos, eu queria aqui, Pedro, ajuda aqui, a gente aqui abrir para a Ana Angélica, que é a diretora de meio ambiente da associação. Ela está por aqui, né? Você está aqui, Ana? Então, ela está como speaker, mas eu não vejo ela aqui junto com a gente. Talvez ela tenha caído. Será que caiu a Ana? Então, espera um pouquinho. Pessoal, boa tarde de novo, novamente. Eu estou com a Ana aqui no celular. A primeira pergunta, vocês conseguem ouvi-la, Ana? Por favor, dá um alô para a gente. Ouviram, Ana? Não, Muito baixo. eu não escutei, não. Não escutei, não. Não escutou? Então eu vou aqui, olha, a Ana está dando um oi pessoal aqui para nós, tá certo? A Ana, ela tem muitas características, de uma delas, eu vou te comprometer aqui, viu, Ana? Ela recentemente cometeu uma inverdade, porque ela, no LinkedIn dela, ela diz que ela está aposentada, e se os aposentados trabalhar o tanto que ela trabalha, eu não vou me aposentar nunca, porque eu tenho medo. Eu estava falando isso, que de repente eu aposentei, eu estou trabalhando mais do que quando estava trabalhando no banco. Quer dizer, lá era uma loucura, mas agora está uma loucura e meia. Ana, o que eu queria aqui, Ana, aqui, de verdade, é agradecer a você. Você tem se empenhado demais como pessoa, representando a associação, representando muito bem a diretoria de meio ambiente da associação, dando uma contribuição assim imensa, gigantesca aqui com o projeto aqui do programa Blue Santos, tá bom? E agradecer a vocês por ter embarcado, vamos pôr aqui na associação mais uma vez esse projeto, né? O pessoal está te ouvindo baixinho aqui, mas eu estou retransmitindo as suas palavras, né? E estou me antecipando aqui em dizer, só pelo que você já fez até então, que você está muito comprometida e estará mais ainda comprometida nesse programa de 10 anos aqui, participando, construindo, porque a gente não vai abrir mão da sua contribuição, não, da sua
participação aqui super efetiva, querida. Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Realmente eu estou levando muito esse assunto, essa pauta, esse trabalho magnífico, porque é de grande importância. Nós temos uma ODS, nós temos um ESG, mas nós temos um Blue Economy, que é sensacional, e isso é futuro e tem que ser discutido da mesma maneira que está sendo discutido os outros pontos, aonde eu vejo amplas aberturas com toda essa linha de trabalho. É muito importante, e principalmente nesse momento que as pessoas estão olhando e vendo muito mimimi, muito auê, muita falação, mas ação que é o importante. E o que eu encontrei aqui no Blue foi justamente isso. Se ache. São ações que realmente se concretizam. São trabalhos que são colocados e expostos, e eu acho que tem que ser levado ainda a muita gente, que é muito importante isso. Então, essa entrada que nós temos com vocês é uma coisa que só nos engrandece e nos calça, que sabemos que é futuro. Aliás, já é presente, mas a gente sabe que tem muito por fazer e muita coisa que se concretiza. Então, a seriedade do grupo é muito grande e a gente vê pelo nível das pessoas que estão participando. E é isso, e a luta, porque a gente não pode parar, porque a gente está vendo o que está acontecendo aí no mundo, e esses pontos são essas pautas, esses elos são muito importantes. Então, o que puder contar e o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo, e até podem puxar, porque é interessante, porque cada cabeça é uma sentença, e às vezes a gente escutando, a gente tem mais a aprimorar o que a gente tem de visão de levar à frente. Então, eu acho que é uma engrenagem que tem que estar todos ali certinho, muito bem ajustados, e é isso que eu vejo no Blue. Essa é a minha opinião. E temos que ir para frente, trazer muitas palestras, muita informação e ações, principalmente. Não ficar só no vamos fazer, e simplesmente fazer, porque é o que a gente vê com muitos grupos aí, não criticando ninguém, aliás, abrindo portas para todos, mas a gente tem que ser ação. É isso. Que bom, Ana. Você não poderia ter dado desfecho melhor aqui, um desfecho comprometedor, né? Acho que você deu aqui, ajudou a gente a dar um passo para esse longo caminho, e temos certeza que vai ser próspero aqui com a sua participação e da associação, junto com o Fábio, então, com o André, perdão, a gente está muito contente aqui, ainda que você participou aqui por telefone, mas é muito bom ver sua voz e sentir sua empolgação. Aumenta o nosso comprometimento aqui, viu, querido? Tá bom. Tudo tá bom. A primeira diretoria no Brasil, diretoria de meio ambiente do Clube 21 Irmãos Amigos, que é o clube mais antigo do Brasil. Poxa vida, tá vendo, gente? Parabéns. Isso porque ela disse que está aposentada, hein? Você imagina se ela trabalhasse, hein, gente? O último, só para fechar aqui, vou fazer um comentário aqui, hein, Ana? Só para te comprometer. Na Semana do Meio Ambiente, a Ana disse que ia fazer uma comemoraçãozinha assim no domingo, que era o último dia, né? Então, ela colocou quase uma esquadra da Marinha, colocou o helicóptero da Polícia Militar e colocou uma multidão na praia e fez todo mundo sair fazendo trabalho lá de coleta de materiais. Uma coisa singela, assim, só para marcar o dia. Então, essa é a Ana. Na parada, realmente, eu convidei todas as autoridades que têm embarcações
embarcações que lidam aqui na nossa área do Porto, na área de Fundeio, na área nossa Amazônia Azul, e eu convidei todos e nós temos 13 ou 14 embarcações que todas as autoridades saíram nessa parada, que é uma parada que foi coordenada pela Marinha do Brasil, né, pelo grupamento naval, com 3 embarcações deles, navio Maracanã, que é o mais moderno, e conseguir também, como você disse, a polícia militar, o Águia, que foi uma coisa assim que ninguém esperava, foi sensacional. E para mostrar, né, para a população porque às vezes as pessoas não imaginam o que há por trás de tudo que é de segurança e de cuidados, principalmente salvaguarda da vida, tanto ambiental como, quer dizer, o homem faz parte do meio ambiente, né? Uhum. Então, foi um sucesso e o almirante de São Paulo, do 8º Distrito, o almirante Trovão, já levou para Brasília e foi colocado na agenda que o Dia Nacional Mundial do Oceano se juntou com o Dia da Marinha, que é o dia 11 de junho também. Dia 8 e dia 11, então, as paradas agora passam a ser em conjunto. Então, isso aí foi muito bom para todos nós. E levando à frente, tanto é que ficou parada da Marinha, a Parada Naval da Marinha, Santos é Azul. Que bom. Ana, empolgante, motivador e inspirador o seu depoimento. Muitíssimo obrigado. Não poderíamos dar um desfecho melhor para esse webinar aqui, querida. Então, um abraço a todos. Cláudia, se você tiver mais algum comentário, o Pedro Brito, o Pedro Kilblock. E queria agradecer aqui a presença de todos aqui, de todos os outros aqui, o professor Lúcio, o próprio Matias, o Otávio, o Ricardo Capizan, que entrou agora há pouco tempo aqui na nossa conversa. Então, foi uma satisfação muito grande aqui. A gente sai aqui muito compromissado e muito satisfeito aqui com o nosso evento. Super obrigado, um abraço a todos, pessoal. Até logo, obrigado. Valeu. Obrigado.